Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos trabalhar uma nova playlist, essa playlist criada para o trabalho da matemática básica. Vamos estar aqui explicando algumas situações de matemática básica, mas que na hora de resolver um exercício pode dar muito trabalho para o aluno não lembra mais. Então, vamos começar com frações, adição e subtração de frações. Justamente quando a gente fala em frações, pessoal, o aluno ele já não gosta, ele nem começa a resolver a questão, já sabe que a questão é difícil. Se aparece uma fração no enunciado, piorou tudo de vez. Então, o seguinte, o que é uma fração? Na verdade, a fração, eu tenho aqui, por exemplo, um círculo e eu vou dividir esse cara em 4 partes iguais. Ah, é uma pizza, beleza, não tem problema nenhum, tá? E eu vou pegar uma fatia desse círculo ou desta pizza que falamos. Então, é o seguinte, uma fração ela é composta, né, do numerador, que é a parte de cima, e o denominador, que é a parte de baixo. Nesse caso, eu estou representando esse pedacinho da nossa pizza. Estão vendo? 1/4. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, ó, o numerador representa a quantidade que eu peguei e o denominador a quantidade que sobrou, certo? Então eu peguei 1/4 e está sobrando, nesse caso, ó, 1, 2, 3/4 da minha pizza, beleza? Tanto que se eu for somar o pedaço que eu peguei, 1/4, mais o pedaço que sobrou, 3/4, o que acontece? 1 mais 3 eu tenho 4/4, que isso aqui representa o meu 1 inteiro, a minha pizza, estão vendo? Massa, então, o numerador com o numerador e o denominador permaneceu o mesmo. Quais são os erros que aparecem quando o aluno não pratica? Ainda mais nos dias de hoje que tem a calculadora, correto? Primeiro de tudo, pessoal, na adição e subtração de frações, o que acontece? Eu tenho que respeitar algumas situações. Respeitar o quê? O meu número, o meu denominador. Quando o meu denominador ele for igual, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu somo o numerador e vou manter o meu denominador. Tanto na adição, como se fosse uma subtração. Por exemplo, aí eu tenho 4/4 menos o 1/4 vai ser igual, ó, denominadores iguais, beleza. 4 menos 1, 3/4. Então, resolvido. Se o meu numerador for igual, tanto adição quanto subtração, eu vou somar ou subtrair os numeradores, mas o denominador permanece o mesmo, tá, pessoal? Cuidado! Muita gente faz 4/8. Não. O denominador eu não irei mexer, beleza? Agora, tudo certo, igual, tranquilo. O problema vai estar aqui, ó. Vamos supor, eu tenho 1/2 mais 2/3. Pessoal, quando os meus denominadores eles não são iguais, tanto na adição quanto na subtração, eu tenho que igualar os denominadores primeiro. Eu vou igualar da seguinte maneira, tá? Eu posso usar o mínimo múltiplo comum, que é o que as escolas ensinam com maior frequência, ou eu posso usar frações equivalentes. O que são frações equivalentes? O mínimo múltiplo primeiro, que a gente chama do quê? De MMC. O MMC de 2 e 3, ó, eu coloco o 2 e coloco o 3. Então, 2 eu consigo dividir por 2, dá 1, baixo 3. O 3 é só divisível por ele mesmo, dá 1 e 1. Quando eu chego 1 e 1 aqui, eu vou fazer o quê? Um produto. 2 vezes o 3, eu tenho 6. Então, o meu mínimo múltiplo nesse caso vale 6. O que eu faço? Ó? Eu vou dividir por baixo e multiplico por cima. Então, ó, 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2, eu tenho 4. Então, mais 4. Então, somando 3 mais 4, eu tenho 7 sextos. Ou seja, 1/2
mais 2/3, isso aqui é igual a 7/6. Esse aqui foi o método do MMC. Agora observe a segunda situação aqui, ó, 1/2 mais 2/3. Eu vou utilizar frações equivalentes. De que maneira? Ó? Eu vou multiplicar a primeira fração por 3. Ó, os dois números são primos, né? E a segunda fração eu vou multiplicar por 2. Observe o que vai acontecer aqui. Ó. Eu multiplicando a primeira fração, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Mais 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Observe que eu cheguei no mesmo denominador, ó, 6 e 6. Quando o denominador é o mesmo, eu posso simplesmente somar ou subtrair o meu numerador. 3 mais 4, 7/6. Observe que o resultado não vai se alterar, pessoal. Então, eu posso usar tanto o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, ou eu posso trabalhar com frações equivalentes. Isso aqui é o aluno, você que vai decidir. Tá? Qual é a minha sugestão? Escolha um dos dois métodos para trabalhar. Por quê? Porque para não chegar na hora de resolver um exercício, se complicar com os métodos. Então, assim, ó, o que eu falo para vocês, a maioria utiliza o MMC, mas pode também utilizar frações equivalentes. Um outro exemplo rapidinho aqui, pessoal, de frações equivalentes. Vamos supor que eu tenha 7/4 menos 1/2, beleza? Ó, uma subtração de frações, eu não tenho os denominadores iguais. Só que o seguinte, ó, do 2 eu consigo chegar ao 4. De que maneira? Multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por 2. Quando eu multiplico, ó, notem que a primeira fração eu não mudei ela, ó, 7/4 menos 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Pronto, ó, igualei os denominadores. E 2/4, pessoal, é uma fração equivalente a 1/2. Se eu pegar e dividir 1 por 2, dá 0,5. Se eu dividir 2 por 4, também dá 0,5. Por isso, fração, né? Por isso que são frações equivalentes. Agora eu posso continuar. 7 menos 2, 5/4. Pronto, pessoal. Terminei a minha operação. Espero ter ajudado. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.